Prosseguindo, observe como essas etapas em que a ciência avança nas respostas para a existência do arco-íris são marcadas pelo autor. Ou seja, a ciência progride no tempo e o texto demonstra isso por meio de determinadas palavras que vão conectando cada ideia à nova anterior ao longo das linhas. Isso quer dizer que, na passagem de um parágrafo a outro, normalmente o autor sinaliza ao leitor que algo novo será dito. Para isso, a língua coloca ao nosso dispor palavras e expressões que marcam essas passagens. Em um texto de características narrativas, por exemplo, emprega-se palavras ou expressões indicadores de tempo, de localização, já que cada etapa, um novo episódio da história apresenta-se. São elas os advérbios ou as locuções adverbiais. Observe no trecho a seguir do texto, A Lenda do Arco-Íris, como o uso das locuções adverbiais que estão em destaque vão sinalizando para o leitor a progressão dos fatos narrados com relação ao tempo em que esses vão acontecendo. Exemplo. Foi assim que um dia resolveu propor à mãe que Iaçá que se aliasse a ele, impedindo o casamento da filha. Em troca, lhe garantiria a fartura até o fim dos seus dias. A mulher, gananciosa como era, não pensou duas vezes. A partir desse dia, impedia de se encontrar com um filho de Tupã. Nos textos dissertativos, por outro lado, a palavra e expressões que marcam a passagem de um parágrafo a outro conectam a sequência das ideias para que se chegue ao final a uma conclusão fundamentada na razão, argumentação ou na informação que se deseja dar a conhecer, exposição. O emprego dessas palavras ou expressões também é considerado uma forma de garantir a coesão de um texto, a conexão entre os parágrafos. A esse tipo de coesão dá-se nome de sequencial. Como o próprio nome diz, dá uma sequência ao desenvolvimento do assunto. Essas conexões são feitas com palavras. Dando prosseguimento à temática desta unidade de estudos, os mecanismos responsáveis pela coesão textual, apresentamos uma outra classe de palavras, os artigos. Os definidos antepõem-se ao substantivo quando este nomeia algo ou alguém já conhecido do leitor. Trata-se de uma palavra que exerce a função remissiva, ou seja, recupera algo já mencionado antes no texto. Já os indefinidos não têm função referencial. Por sua significação imprecisa, aplicam-se a todo e qualquer membro de uma classe, grupo, ou seja, não determina um indivíduo em particular, mas constitui uma generalização. Na Lenda do Arco-Íris, Iaçá é, por exemplo, nomeada pela primeira vez no texto da seguinte forma: uma bela índia Kaxinawá, de nome Iaçá, estava apaixonada. Você poderia dizer porque em lugar do artigo indefinido uma, não foi empregado o artigo definido a. Vou dar um tempinho para você pensar. Descobriu a resposta? Justamente porque a personagem estava sendo introduzida na história pela primeira vez. Até então, o leitor não sabia dela. À medida que vai sendo citada, já é nossa conhecida e não uma índia qualquer. Assim, no decorrer da trama, já se pode empregar o artigo definido, sempre que a palavra é retomada. Por que então, no início do texto de Ronaldo Mourão, a palavra homem assim é introduzida? Desde a pré-história, o homem
procurou uma explicação. Se a palavra homem aparecer pela primeira vez no texto, por que o autor não usou o artigo indefinido como foi feito com Inhaçá no outro texto? Porque homem aqui não se refere a um indivíduo em especial, mas toda a humanidade. Como você pode constatar nas atividades realizadas, o texto vai sendo costurado com palavras. Assim, as ideias ali expressas parecem coerentes e interligadas. Os recursos usados para dar essa liga ao texto são muitos e variados. Vimos alguns deles até aqui, os que retomam palavras e ideias para que o tema se mantenha e não se fuja dele ou torne confusa a leitura para o leitor. Vimos também as palavras e expressões que organizam no tempo os fatos relatados. Mas a coesão textual não está relacionada apenas a esses expedientes. Um texto também considerado coeso quando ideias e ações interligam-se numa mesma frase, estabelecendo entre si relações de lógicas de sentido. E são essas lógicas de sentido? Vamos estudar melhor esse assunto. As relações lógicas de sentido na coesão textual. Para começarmos a estudar esse assunto, vamos relembrar. Você sabe a diferença entre frase, oração e período? Frase é todo enunciado que nos permite comunicar uma ideia, expressar nossas emoções, transmitir uma ordem. Há frases tão simples que são constituídas de uma única palavra. Socorro! Venha! A primeira nem verbo possui. Já a segunda é constituída pelo verbo vir. Mas para você não imaginar que frases são sentenças compostas por uma única palavra, apresentamos mais estas. Legítimas só as haitianas. De ter sossego para seus pés. Repare que aqui também a primeira frase não tem verbo, ao contrário da segunda. Nesse caso, quando a frase possui verbo, denominamos oração. Em dê sossego para seus pés, temos apenas uma oração, por isso constitui um período simples. E já que estamos exemplificando essas noções a partir da análise desses falsos slogans publicitários, o que dizer sobre este? Tomou, dormiu, a dor sumiu. Quantos verbos você vai ver nesse slogan? Tomou, dormiu, a dor sumiu. Se há dois verbos, quantas orações temos aqui? Tomou, dormiu, a dor sumiu. Certo, há duas orações. Quando há duas ou mais orações conectadas em um mesmo período, diz que elas constituem um período composto. Normalmente, mas não sempre, nos períodos compostos, as orações reúnem-se tendo como elemento de conexão entre elas uma classe de palavras conhecida como conjunção ou locução conjuntiva. São elas que garantem o nexo lógico entre as orações. Observe. A dor vai sumir se você tomar dormiu. Relação o quê? De condição. A dor sumiu porque você tomou dormiu. Relação de causa. Tomou tanto dormiu que a dor sumiu. Relação de consequência. Tomou dormiu, mas a dor não sumiu. Relação de oposição. A dor sumiu depois de ter tomado dormiu. Relação de tempo. O enunciado vai mudando sentido à medida que vamos substituindo as palavras responsáveis pelo estabelecimento de nexo entre as orações. Aqui temos duas orações independentes, período simples. Ideia 1, um homem fica fascinado com as estrelas. Ideia 2, as estrelas aparecem no céu em seu esplendor. Aí, figura 10. Afirma-se que o universo é infinito. Como conceber tamanha grandeza? E se desejássemos reuni-las em um único período, poderíamos empregar uma palavra ou expressão para dar liga e assim estabelecer uma relação de sentido entre elas? Vamos ver como é possível isso acontecer? O homem fica fascinado com as estrelas
quando elas aparecem no céu em seu esplendor. Relação de tempo. Podemos empregar outras palavras ou expressões para estabelecer o mesmo efeito de sentido? Vamos ver. O homem fica fascinado com as estrelas todo o tempo em que elas aparecem no céu em seu esplendor. O homem fica fascinado com as estrelas sempre que elas aparecem no céu em seu esplendor. Não é que pode? Desde que a palavra ou expressão contribua para indicar aqui, no caso, ideia de tempo, mas haveria como estabelecer outros tipos de relações de sentido entre elas? O homem fica fascinado com as estrelas porque elas aparecem no céu em seu esplendor. Relação de causa. Também aqui haverá outras palavras ou expressões que substituísse porque mantenha a mesma ideia de causa. Vamos verificar? O homem fica fascinado com as estrelas, uma vez que elas aparecem no céu em seu esplendor. O homem fica fascinado com as estrelas, pois elas aparecem no céu em seu esplendor. São vários tipos de relações de sentido que se podem estabelecer entre as ideias. E também a maneira como as orações que expressam as ideias possam ser reunidas às outras. Vamos propor a você uma atividade para que perceba como isso acontece. Mas antes será conveniente saber um pouco mais sobre como se dá o encadeamento entre as orações. As orações interligam-se por meio de dois processos sintáticos, a coordenação e a subordinação. Na coordenação, as orações são da mesma natureza, ou seja, sintaticamente elas têm o mesmo valor e por isso são independentes entre si. No exemplo a seguir, percebe-se que cada uma tem sentido próprio, poderiam constituir período simples. Viajei 12 horas, mas não me cansei. Viajei 12 horas, não me cansei. Viram? No caso da subordinação, a relação entre as orações é de dependência. Isso quer dizer que há entre elas uma hierarquização, ou seja, uma será principal, a outra, que não terá existência independente, não existe sem o apoio da principal. Isso quer dizer que as orações subordinadas são sozinhas, se isso fosse possível. Fragmento de frase. Encontrei toda a família reunida quando cheguei de viagem. Quando cheguei de viagem, sozinha, que sentido transmite? Paramos por aqui a nossa aula, depois prossegue o assunto.